Em apenas uma noite, uma cidade espanhola na costa africana recebeu um fluxo de pessoas equivalente a 70% de sua população. 60 mil migrantes do Marrocos forçaram a passagem pela fronteira para o enclave espanhol de Ceuta, conforme declarou pessoalmente o prefeito da cidade espanhola, Juan Jesus Vivas. Mais uma vez, 60 mil imigrantes ilegais do Marrocos invadiram a cidade espanhola de Ceuta. Tudo isso em apenas um dia. Tudo isso em apenas uma noite em Ceuta, na Espanha. Em apenas uma noite, a cidade espanhola de Ceuta. Legendas criadas por Dima Torzok. Estamos apresentando. A Espanha já enviou o exército armado para a cidade. Há relatos de dezenas de mortos e a Itália ameaça suspender o acordo de Schengen com a Espanha por causa dessa crise e corre para fechar suas fronteiras. Vamos neste episódio analisar tudo em ordem, colocar as coisas nos devidos lugares. Que cidade é essa? Por que dezenas de milhares de pessoas correram para lá justamente agora? E o que a Rússia tem a ver com isso, já que ao mesmo tempo ela inesperadamente intensificou os laços econômicos com o Marrocos, de onde os migrantes fogem? Mas já vou dar um spoiler deste episódio. O que está acontecendo agora na cidade espanhola é culpa das próprias autoridades espanholas, que tomaram uma decisão legislativa muito estranha. Meu nome é Alexei Petty. Vamos colocar tudo em ordem. Agora vou explicar o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Por que justamente agora? Como isso aconteceu? 60 mil pessoas em um dia, imagine só. Vamos analisar tudo isso, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Oh, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Sobrou queijo. Continua. Legendas feitas por Dima Torzok. Legendas ajustadas por Simon. Obrigada por assistir. Legendas feitas por Dima Torzok. Por Obrigado. assistir. Continua. Legendas feitas por Dima Torzok. Aqui está ele, aqui está ele. Obrigada por assistir. Obrigada. Já vimos todas as notícias sobre como uma das cidades espanholas está sendo alvo de um ataque total de imigrantes ilegais. Vimos essas imagens da invasão da fronteira quando centenas de pessoas irrompem e enchem essa cidade espanhola. Mas vamos começar pelo mais simples. Que cidade é essa, Ceuta? E por que dezenas de milhares de imigrantes entram nela tão livremente? É uma cidade espanhola, mas não fica na Espanha, e sim na costa norte da África, bem no território do Marrocos. É um enclave espanhol dentro de outro país, e juridicamente esse território pertence à Espanha.
Junto com a vizinha Melilla, são os únicos 2 lugares no planeta onde a União Europeia tem uma fronteira terrestre com a África. Ou seja, essas cidades também fazem parte da União Europeia, e isso é oficial. A população de Ceuta é de cerca de 85 mil pessoas. Ou seja, imagine, em uma cidade onde vivem oficialmente 85 mil pessoas, em poucas horas entram mais 60 mil pessoas. Isso não é apenas um fluxo, é praticamente dobrar a população da cidade. É simplesmente uma violação da fronteira e uma invasão de fato de 60 mil pessoas. Se a cidade tem 85 mil habitantes, como você pode imaginar, a polícia lá tem no máximo uns 2 mil policiais, que de jeito nenhum conseguem parar o fluxo de 60 mil migrantes que invadiram a cidade em um único dia. E é importante entender que antes do ataque, alguém claramente coordenou essas pessoas dentro do Marrocos. Isso não foi uma invasão espontânea da fronteira, foi uma ação planejada. Justamente agora, afinal, Ceuta existe há décadas e os migrantes do Marrocos já tentavam entrar lá antes. O motivo é específico e jurídico, e vocês vão se surpreender, mas a culpa do que está acontecendo agora em Ceuta é justamente das autoridades espanholas. No dia 8 de julho, o Supremo Tribunal da Espanha tomou uma decisão que proibiu a chamada deportação imediata. Isso acontece quando os guardas de fronteira pegam uma pessoa bem na fronteira e, imediatamente, sem nenhum processo, a mandam de volta para o Marrocos. Antes, faziam isso absolutamente com todos que tentavam cruzar a fronteira, fosse por terra ou por mar. Se o guarda de fronteira agarrasse o migrante, simplesmente o expulsavam de volta para o outro lado da fronteira, de volta para o Marrocos. Ou seja, não havia formalidade nenhuma. Pegavam, mandavam de volta imediatamente. Pronto, questão resolvida. Mas no dia 8 de julho, o Supremo Tribunal Espanhol, obrigado por assistir. Aqueles que pulam o obstáculo físico, por exemplo, a cerca, mas aqueles que foram interceptados no mar tentando chegar nadando, já não podem ser expulsos imediatamente. Não, eles têm direito a um procedimento jurídico normal, ou seja, o agente de fronteira deve pegar, registrar, abrigar temporariamente, fornecer o necessário, etc. Ou seja, a polícia fica de mãos atadas ao ver esse imigrante ilegal. Vem a violação da lei, vem a fronteira ser rompida, vem a invasão. Mas pela nova lei, agora são obrigados a aceitar esse migrante e prestar ajuda a ele em vez de deportá-lo. E aqui entrou em ação a lógica mais simples, que foi imediatamente percebida pelos contrabandistas que transportam pessoas por dinheiro. Agora é mais seguro, do ponto de vista da lei, vir pelo mar do que pular a cerca, então, é claro, todos correram para a água, e o número de tentativas aumentou drasticamente, imediatamente após o anúncio do veredito. E se antes eram registrados cerca de 100 pessoas por dia, então, em 30 de julho, em poucas horas, milhares já cruzaram a fronteira. E na manhã do dia 31, o número chegou a dezenas de milhares. E no momento da gravação deste episódio, em um dia, mais de 60 mil migrantes cruzaram a fronteira. Como isso acontecia fisicamente? As pessoas vinham nadando da cidade marroquina de Finidec, que fica a cerca de 5 quilômetros pela água, usando boias infláveis, em câmaras de pneus de carro e outros meios improvisados, contornavam os quebra-mares na praia de Tarajal e chegavam à costa. Já na Espanha, parte das pessoas simplesmente arrombou os portões da cerca e correu para a cidade. Alguns, ao chegarem em solo espanhol, gritavam "Viva a Espanha!". A polícia apenas observava isso. Os moradores locais já contam que, quando as barreiras foram derrubadas depois da meia-noite, centenas de pessoas passaram pela abertura em poucos minutos. Empresários locais passaram a se organizar sozinhos para proteger seus negócios, já que não há policiais suficientes. E o preço dessa violação da fronteira são vidas humanas. Na quinta-feira foram encontrados 9 corpos, o que fez com que o número total de mortos nas tentativas de chegar a Ceuta nos últimos meses chegasse a 60 pessoas. Alguns se afogaram, outros morreram pisoteados perto do quebra-mar na praia de Tarajal. A reação das autoridades foi tardia. Só na manhã de hoje a Espanha enviou unidades militares para Ceuta. O exército deve ajudar a polícia a manter a ordem. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, foram pessoalmente para essa cidade.
Ao mesmo tempo, o governo central recusou-se a declarar estado de emergência em todo o país, embora as autoridades locais tenham pedido isso. O Ministério do Interior da Espanha declarou que já enviou de volta ao Marrocos mais de 25 mil pessoas e as deportações estão ocorrendo, acredite se quiser, a um ritmo de 150 pessoas por minuto, ou seja, na prática, estão tentando simplesmente expulsá-los novamente. O Marrocos, por sua vez, também reforçou o controle na fronteira tentando evitar novas travessias em massa. Agora sobre por que esse episódio causou desentendimentos entre países inteiros da União Europeia. A Itália já criticou duramente a Espanha. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, declarou que a migração descontrolada ameaça as fronteiras europeias e admitiu a possibilidade de impor restrições para pessoas que chegam à Itália vindas da Espanha. Ou seja, na prática, ameaçou suspender o acordo de Schengen, especificamente com a Espanha. O que é o espaço Schengen? Deixe-me lembrar rapidamente. É uma área na Europa onde se pode viajar livremente de um país para outro sem controle de passaporte. Suspender esse acordo com um país significa retomar o controle de passaportes na fronteira, prejudicando uma das principais liberdades da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, foi ainda mais longe e relacionou isso com outra decisão do governo espanhol. Ou seja, não foi apenas a decisão da Suprema Corte lá. Esse é o recente plano de legalizar cerca de 500 mil imigrantes ilegais que já estão no país. Ou seja, as autoridades da Espanha disseram: escutem, ok, vocês já são ilegais, já estão no país, tudo bem, nós simplesmente vamos legalizar todos vocês assim, com uma canetada, e vivam, trabalhem. E aí está. Segundo Tajani, essa decisão é muito equivocada e estimula o tráfico de pessoas, pois os contrabandistas pensam assim. Agora, o mais importante é só levar a pessoa à Espanha. Depois, a Espanha vai legalizá-lo. Não ficou sem resposta. O chefe do Ministério das Relações Exteriores, José Manuel Albares, considerou as palavras de Tajani inadequadas e afirmou esperar solidariedade do parceiro da União Europeia, não demagogia, acrescentando que vão convocar o embaixador italiano para um protesto oficial. Até a Casa Branca em Washington já se pronunciou. Eles relacionaram a crise migratória em Ceuta com a política que o governo espanhol está adotando. Ou seja, na prática, apoiaram as críticas direcionadas, em primeiro lugar, a Pedro Sánchez. E Donald Trump declarou que se os americanos votarem nos democratas nas eleições de novembro, eles vão enfrentar uma situação igual à que está acontecendo hoje na Espanha. Agora vem a parte mais interessante, que muitos aguardam. O que a Rússia tem a ver com isso? É preciso ser honesto, não há ligação direta entre esses dois acontecimentos. Mas há uma notável coincidência temporal. Nesse mesmo dia, 31 de julho, soube-se que a Rússia começou a importar benzina из Marocco. Segundo a Reuters, um navio-tanque sob bandeira do Panamá chegou ao porto ártico de Murmansk com cerca de 30 mil toneladas de gasolina tipo AI-92 que foram carregados no porto marroquino de Tanger ainda em meados de julho. A fornecedora foi a empresa Lukoil e a gasolina já está sendo vendida na Bolsa de Mercadorias de São Petersburgo com entrega por via ferroviária. Por que a Rússia está importando gasolina? Destaco que o Marrocos já é o terceiro fornecedor depois da Índia e outros. É curioso considerando que a Rússia tem enormes reservas de petróleo. Mas agora está comprando gasolina até mesmo do Marrocos. O motivo é simples. São os ataques ucranianos com drones às refinarias de petróleo russas e eles tiraram de operação uma grande parte da capacidade dessas refinarias. E a produção de gasolina no país caiu para cerca de 65% do consumo normal de verão, daí a escassez de combustível na Rússia e a necessidade de importar de outros países, até do Marrocos.
Ou seja, sim, a Rússia começou a negociar justamente com o Marrocos, justamente com aquele país de onde os migrantes fogem para a Espanha. Mas isso é uma transação puramente comercial de combustível causada pelos ataques ucranianos às refinarias russas e não tem nenhuma relação com a crise migratória em Ceuta. E juntar esses dois eventos em uma única teoria da conspiração seria desonesto. Um é sobre a decisão do tribunal espanhol e sobre contrabando. O outro é sobre a logística de petróleo do Kremlin. Mas se o Kremlin enxergar na crise migratória uma oportunidade de desestabilizar a União Europeia, não tenha dúvidas, o Kremlin vai aproveitar isso imediatamente. E depois, ainda não se sabe se a Espanha declarará estado de emergência caso o fluxo de imigrantes continue. Por enquanto, as autoridades tentam conter esse fluxo com apoio do exército. A Itália pode suspender o acordo de Schengen apenas com a Espanha, criando um precedente na União Europeia. Agora, o Marrocos está sob pressão de dois lados: da Espanha, que pede para reforçar o controle da fronteira, e dos próprios contrabandistas, que continuarão procurando brechas na nova decisão judicial da Espanha para enviar o máximo possível de migrantes ilegais para lá. Este é um daqueles casos em que, por trás de uma decisão judicial, por trás de algum ato legislativo, vemos consequências tão severas assim. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Cuidem-se e até mais.